Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula, nós vamos estudar sobre adição algébrica de números racionais, na forma fracionária e também na forma decimal. Vamos lá? Adição algébrica de números racionais. Vamos somar e diminuir números racionais na forma de fração e também na forma decimal. Inicialmente, vamos calcular números racionais na forma de fração com denominadores iguais. Veja estes exemplos. Neste primeiro exemplo, os denominadores, que são os números que estão abaixo dos traços das frações, são iguais. E uma adição algébrica que envolve frações, quando os denominadores são iguais, nós efetuamos os numeradores e conservamos o mesmo denominador. Os numeradores são mais 13. Nós sabemos que quando não aparece sinal, o sinal é positivo. Menos 3 e menos 24. Para facilitar o cálculo, vamos calcular primeiro os números negativos e o resultado que encontrarmos, nós calculamos com um número positivo. Como já sabemos, dois números negativos, nós somamos e repetimos o mesmo sinal. Sendo assim, nós teremos menos 3 mais 24 igual a 27. Por que nós somamos? E por que o sinal é conservado? Porque um número negativo representa uma dívida. E para sabermos o total das dívidas que nós temos, nós precisamos somar. 3 mais 24 é igual a 27. E para indicar que estamos devendo, nós colocamos o sinal de menos. Vamos agora, para encontrar o resultado, calcular menos 27 com mais 13. Quando temos um número positivo e um número negativo, nós devemos diminuir. Então, 27 menos 13 é igual a 14. Qual será o sinal do 14? Observe que o número positivo representa o que nós temos, e o número negativo, como nós já sabemos, representa o que estamos devendo. O que nós temos, mais 13, não é suficiente para pagar a dívida menos 27, o que nós estamos devendo. Sendo assim, nós vamos ficar devendo ainda. Por isso, o sinal deve ser negativo, menos 14. A seguir, nós vamos conservar o mesmo denominador, 7. Para terminar o cálculo, nós devemos simplificar a fração, menos 14 sétimos. Quando o numerador da fração é divisível pelo denominador, nós podemos realizar uma divisão direta. Nós conservamos o sinal, 14 dividido por 7 é igual a 2. Correto? Recapitulando, nós calculamos primeiro os negativos, menos 3 menos 24 é igual a menos 27. A seguir, nós calculamos menos 27 com mais 13, que foi igual a menos 14. Conservamos o mesmo denominador, que é 7. E, finalmente, nós efetuamos a divisão, porque o numerador é divisível pelo denominador. Conservamos o sinal de menos, 14 dividido por 7 é igual a 2. Vamos para o próximo exemplo. Veja que os denominadores também são iguais a 9. Sendo assim, vamos efetuar o cálculo dos numeradores e conservar o mesmo denominador. Menos 20 mais 5. Observe que nós temos um número negativo e um número positivo. Sabemos que, quando isso ocorre, nós devemos subtrair. 20 menos 5 é igual a 15. Para sabermos o sinal do 15, podemos pensar assim.
Mais 5, que é o número positivo, representa quanto temos. E menos 20, que é o número negativo, representa o que estamos devendo. O número positivo não é suficiente para pagar o que estamos devendo. Sendo assim, nós vamos ficar devendo ainda, por isso o sinal deve ser negativo. Nós vamos ficar devendo menos 15. Conservamos o mesmo denominador, 9. Encontramos a fração menos 15 nonos. Para terminar o cálculo, vamos efetuar a simplificação. Nesse caso, o numerador não é divisível pelo denominador. Não podemos fazer uma divisão direta. Vamos simplificar dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número ao mesmo tempo. Esse número é o 3. Eu posso dividir 15 por 3 e também posso dividir 9 por 3. Nós conservamos o sinal de menos. 15 dividido por 3 é igual a 5 e 9 dividido por 3 é igual a 3. Encontramos o resultado final, menos 5 terços. Essa fração não pode mais ser simplificada, porque não há um número pelo qual a gente pode dividir o 5 e o 3 ao mesmo tempo. A seguir, vamos calcular agora a adição algébrica de números racionais na forma de fração com denominadores diferentes. Veja os exemplos. Observe que, neste primeiro exemplo, os denominadores são 5 e 8. Os denominadores são diferentes. O que nós fazemos quando isso ocorre? Nós devemos fazer um processo pelo qual nós vamos encontrar frações equivalentes a essas frações iniciais, que tenham o mesmo denominador. Esse processo é chamado de MMC, o mínimo múltiplo comum. MMC. O mínimo múltiplo comum é o menor número que é divisível por 5 e por 8 ao mesmo tempo. Nós podemos calcular esse número mentalmente. O menor número divisível por 5 e por 8 ao mesmo tempo é o 40. 40 é divisível por 5 e 40 também é divisível por 8. E menor do que 40, não há outro número que seja divisível ao mesmo tempo por 5 e por 8. Por isso, 40 é o MMC do 5 e do 8. Mas, professor, eu não sei calcular mentalmente o MMC. Para quem não sabe calcular ou para quem tem alguma dificuldade em determinar o MMC mentalmente, há um processo que nós determinamos o número, que nós vamos aprender neste momento. Nós vamos calcular o MMC do 5 e do 8 fazendo o seguinte. Nós escrevemos o 5 e o 8, passamos um traço ao lado desses números e vamos dividi-los pelos números primos. Os números primos, como nós já sabemos, são aqueles que podem ser divididos, ou seja, que são divisíveis por 1 e por ele mesmo apenas. Esses números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e infinitos outros números primos. Nós vamos dividir esses números 5 e 8 pelos números primos. Inicialmente, nós verificamos se um desses números é divisível por 2. Se tiver algum número divisível por 2, nós iniciamos por 2. Se não, nós iniciamos por 3. Se não, nós iniciamos por 5 e assim por diante. Nós podemos observar que o 5 não é divisível por 2, mas o 8 sim é divisível por 2. Então, eu vou iniciar a divisão dividindo por 2. Escrevemos o 2 à direita do traço e vamos efetuar o cálculo.
Como 5 não é divisível por 2, nós repetimos o 5. A divisão não é exata. 8 dividido por 2 é igual a 4. Escrevemos o 4 embaixo do 8. Temos agora 5 e 4. O número 4 ainda é divisível por 2, então vamos continuar a divisão por 2. Conservamos o 5, porque não é divisível por 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Temos agora o 5 e o 2. O 2 ainda é divisível por 2. Escrevemos mais uma vez o número 2. Conservamos o 5, que não é divisível por 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Terminamos as divisões com o 8 inicial. Temos agora apenas o 5 para efetuar a divisão. O 5 ele é divisível por ele mesmo, por 5. Escrevemos o 5 do lado do traço. 5 dividido por 5 é igual a 1. Escrevemos 1 e repetimos o outro 1. Finalizamos o MMC. Para encontrar o MMC, que nós já sabemos que é 40, basta multiplicar esses números primos que nós encontramos. 2 vezes 2 é igual a 4. Pegamos o 4 e multiplicamos pelo próximo. 4 vezes 2 é igual a 8. Multiplicamos o 8 pelo próximo. 8 vezes 5 é igual a 40. Então, quem não souber calcular mentalmente o MMC, deve fazer esse processo para encontrar o mesmo resultado, correto? Pronto. O que nós vamos fazer agora, depois de determinar o MMC? Veja, nós vamos escrever para esta fração um traço, conservamos o mesmo sinal de menos, fazemos um traço para outra fração, igual. Embaixo, no denominador de cada fração, nós vamos escrever o MMC que nós encontramos, que é o número 40. 40 embaixo do primeiro traço, 40 embaixo do segundo traço. Dessa forma, os denominadores ficaram iguais, perceberam? Temos agora que determinar os numeradores. Para determinar os numeradores, nós vamos efetuar uma divisão e depois uma multiplicação. Nós dividimos denominador com denominador e o resultado nós multiplicamos pelo numerador. Vamos lá? 40 dividido por 5 é igual a 8. Multiplicamos agora esse 8 pelo 7. 8 vezes 7 é igual a 56. Repetindo, 40 dividido por 5 é igual a 8. Agora multiplicamos o 8 por 7. 8 vezes 7 é igual a 56. Vamos fazer o mesmo processo com a outra fração. Primeiro, nós dividimos o denominador pelo denominador e o resultado nós multiplicamos pelo numerador. 40 dividido por 8 é igual a 5 e 5 vezes 2 é igual a 10. Pessoal, essas frações que nós encontramos são equivalentes às primeiras frações, só que elas têm o mesmo denominador. Se elas têm o mesmo denominador, nós podemos efetuar o cálculo. Nós calculamos os numeradores, como nós fizemos nos primeiros casos, e conservamos o mesmo denominador. Vamos lá. Nós temos aqui mais 56, positivo, menos 10. Um número positivo e um número negativo nós subtraímos. 56 menos 10 é igual a 46. O sinal vai ser positivo. Por quê? Porque, nesse caso, o número positivo é suficiente para pagar a dívida e ainda sobra. Por isso, o sinal é positivo, não ficou devendo. Conservamos agora o mesmo denominador, 40.
E para terminar o cálculo, vamos agora simplificar a nossa fração. Como o numerador não é divisível pelo denominador, nós temos que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Vamos dividir por 2. 46 dividido por 2 e 40 dividido por 2. Conservamos o sinal de mais. 46 dividido por 2 é igual a 23 e 40 dividido por 2 é igual a 20. Encontramos mais 23 vinteavos. Esta fração não pode mais ser simplificada. Ela é a fração irredutível, porque não há um número pelo qual nós podemos dividir o 23 e o 20 ao mesmo tempo. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos menos 4 dozeavos, mais 3, menos 2 nonos. Os denominadores são 12. Embaixo do 3, quando não aparece número, nós dizemos que é 1. Porque 3 dividido por 1 é igual a 3. Não altera o resultado. Então, os denominadores são 12, 1 e 9. Os denominadores são diferentes. Sempre que os denominadores forem diferentes, nós devemos determinar o MMC. Vamos tentar calcular mentalmente o MMC desses denominadores? O MMC de 12 e 9, nós podemos desconsiderar o 1 porque todo número é divisível por 1. Vamos considerar apenas os números diferentes de 1. O menor número divisível por 12 e por 9 é o MMC. Qual é esse número? Qual é o menor número que é divisível por 12 e por 9? Pensa um pouco. O menor número divisível por 12 e por 9 é o número 36. 36 é divisível por 12 e 36 também é divisível por 9. E é claro que 36 também é divisível por 1, assim como todo número é. Mas para quem tem dificuldade de efetuar o cálculo mental, vamos fazer o mesmo processo anterior. Nós escrevemos os denominadores 12 e 9. Desconsideramos o denominador 1. 12 e 9 apenas. Passamos o traço, vamos efetuar as divisões. O número 12 é divisível por 2. O número 9 não é divisível por 2. Vamos iniciar, já que o 12 é divisível por 2, vamos iniciar a divisão por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. E o 9, como não é divisível, nós conservamos. Temos agora o 6 e o 9. O 6 é divisível por 2. Vamos continuar a divisão por 2. Escrevemos o 2 mais uma vez. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 9 não é divisível, vamos conservar o 9. Temos agora o 3 e o 9. Nenhum deles é divisível por 2, mas eles são divisíveis por 3. Vamos agora realizar a divisão por 3. Escrevemos o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. As divisões em relação ao número 12 chegaram ao fim, porque nós já chegamos a 1. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Temos ainda o 3 para ser dividido. Vamos continuar a divisão por 3. Conservamos o 1. 3 dividido por 3 igual a 1. Terminamos o processo porque chegamos a 1 em relação a todos os números iniciais. Para determinar o MMC, vamos agora multiplicar os números primos que nós encontramos. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 vezes 3 é igual a 36. O mesmo valor que nós calculamos mentalmente. Após determinar o MMC, nós continuamos com o cálculo. Nós vamos conservar os mesmos sinais
E para cada termo, nós vamos fazer um traço. Ficando assim, conservamos o sinal de menos, fazemos um traço para essa fração, conservamos o sinal de mais, fazemos um traço para esse termo, conservamos o sinal de menos e fazemos um traço para essa última fração. Embaixo de cada traço que nós fizemos, nós vamos escrever o MMC que encontramos, 36. 36, 36, 36. Agora nós temos que determinar os numeradores. Do mesmo jeito que nós fizemos no exemplo anterior, nós vamos efetuar uma divisão e depois uma multiplicação. Nós dividimos o denominador pelo denominador e o resultado que a gente encontrar, nós multiplicamos pelo numerador. Vamos lá? 36 dividido por 12 é igual a 3. Agora, multiplicamos o 3 por 4. 3 vezes 4 é igual a 12. E escrevemos o 12 no numerador. Repetindo, 36 dividido por 12, 3. 3 vezes 4, 12. 36 dividido por 1 é igual a 36. Vamos agora multiplicar 36 pelo numerador. 36 vezes 3, vamos fazer uma continha. 36 vezes 3. 3 vezes 6 é igual a 18, deixamos o 8 e levamos 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 36 vezes 3 igual a 108. Escrevemos o 108 no numerador. 36 dividido por 1 é igual a 36. Multiplicamos o 36 por 3. 36 vezes 3 igual a 108. Escrevemos o 108 no numerador. Próximo. 36 dividido por 9 é igual a 4. Multiplicamos o 4 pelo numerador. 4 vezes 2 igual a 8. Mais uma vez, 36 dividido por 9 igual a 4. E 4 vezes 2 igual a 8. Veja que nós encontramos frações equivalentes às frações iniciais. Equivalentes porque representam o mesmo valor. Veja, a fração menos 4 dozeavos tem o mesmo valor de menos 12 36avos. Mais 3 tem o mesmo valor de mais 108 36avos. E menos 2 nonos tem o mesmo valor que menos 8 36avos. Porém, essas frações equivalentes, elas têm o mesmo denominador. Se elas têm o mesmo denominador, nós podemos calcular agora os numeradores e conservar o mesmo denominador, da mesma forma que fizemos com os exemplos anteriores. Vamos lá. Nós temos menos 12 mais 108 menos 8. Para facilitar o cálculo, vamos calcular primeiro os negativos. Menos 12 menos 8. Nós repetimos o sinal e somamos os números, como nós já sabemos. Nós vamos encontrar menos, conservamos o sinal menos, 12 mais 8 é igual a 20. Menos 12 menos 8 é igual a menos 20. Dois números negativos nós precisamos somar para saber o quanto nós estamos devendo. Vamos pegar agora este resultado, menos 20, e calcular com o positivo, mais 108. Um número positivo e um número negativo nós diminuímos. 108 menos 20 é igual a 88. Qual vai ser o sinal desse 88? Veja aqui, o 108 ele é suficiente para pagar o menos 20 que estamos devendo. Ele paga o que está devendo e ainda sobra. Como sobra, o sinal é positivo.
Então, mais 12 mais 108 menos 8 é igual a mais 88. Vamos conservar agora o denominador 36. Para terminar o nosso cálculo, vamos agora simplificar a nossa fração. 88 não é divisível por 36. Temos, então, que dividir o 88 e o 36 por um mesmo número. Vamos dividir esses dois números por 2. 88 dividido por 2 e 36 também dividido por 2. Nós conservamos o sinal de mais. 88 dividido por 2 é igual a 44. E 36 dividido por 2 é igual a 18. Esta fração, mais 44/18, ainda pode ser simplificada. Vamos dividir 44 e 18 por o mesmo número. Vamos dividir por 2. 44 por 2 e 18 dividido por 2 também. Conservamos o sinal. 44 dividido por 2 é igual a 22. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Esta fração mais 22 nonos não pode ser simplificada, porque não há um número pelo qual nós podemos dividir o 22 e o 9 ao mesmo tempo. Sendo assim, nós terminamos o nosso cálculo. Correto, pessoal? Recapitulando, quando os denominadores são iguais, nós efetuamos os numeradores e conservamos o mesmo denominador. Agora, quando os denominadores são diferentes, nós precisamos fazer o processo do MMC, mínimo múltiplo comum, para determinar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador e, assim, efetuar os cálculos, correto? Dando continuidade à nossa aula, vamos agora resolver esta expressão numérica. Para resolver esta expressão numérica, nós precisamos, primeiramente, eliminar os parênteses. Vamos lá? Para eliminar os parênteses, nós podemos fazer o jogo de sinal, utilizando o sinal que está antes dos parênteses. Quando não aparece, nós já sabemos que é positivo. E os sinais que estão dentro dos parênteses. O sinal da fração 2/3 é positivo. Quando não aparece, nós já sabemos que é positivo. E o sinal da fração 3/4 é negativo. Vamos fazer o jogo de sinal para eliminar esses primeiros parênteses. Positivo com positivo da fração 2/3 dá positivo. E conservamos a mesma fração, 2/3. O jogo de sinal, como nós já sabemos, sinais iguais sempre é positivo e sinais diferentes é negativo. Vamos fazer o próximo jogo de sinal, o sinal que está fora com o sinal que está dentro. Positivo com negativo dá negativo. Sinais diferentes, como eu falei, dá negativo. E conservamos a fração 3/4. Eliminamos os primeiros parênteses. Vamos eliminar os próximos. Veja que o sinal que está antes desses parênteses agora é negativo. Nós vamos fazer o jogo de sinal utilizando esse sinal de menos que está antes dos parênteses com todos os que estão dentro dos parênteses. O sinal de 1/6, quando não aparece, é positivo. O sinal de 1 é negativo e o sinal de 1/2, que é positivo. Vamos lá. Negativo com positivo dá negativo, porque são diferentes. Conservamos a fração 1/6. Negativo com negativo dá positivo, porque são iguais. Conservamos o 1. Negativo com positivo dá negativo, porque os sinais são diferentes. E conservamos a fração 1/2. E esta fração que está fora dos parênteses, nós simplesmente conservamos. Mais 8/12. Correto?
Vamos agora calcular a adição algébrica desses números racionais. Observe que os denominadores são diferentes. 3, 4, 6. O denominador do 1, quando não aparece, nós já sabemos que é 1. 2 e 12. Vamos tentar calcular mentalmente o MMC desses números, porque quando os denominadores são diferentes, nós precisamos determinar o MMC. Como já falei, o MMC é o menor número divisível por 3, 4, 6, 2 e 12. Não precisamos considerar 1, porque todo número é divisível por 1. O menor número divisível por esses números que eu falei é o 12. 12 é divisível por 3, por 4, por 6, por 2 e por ele mesmo. E nós podemos encontrar este resultado fazendo o processo como vimos no exemplo anterior. Nós escrevemos os denominadores 3, 4, 6, 2, 12. Não precisamos escrever o denominador 1. Passamos o traço e vamos iniciar as divisões. Veja que o 4, o 6, o 2 e o 12 são divisíveis por 2. Vamos iniciar por 2. Como o 3 não é divisível por 2, nós repetimos o 3. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 2 dividido por 2 igual a 1. Terminamos com o número 2, porque chegamos a 1. 12 dividido por 2 igual a 6. Temos agora 3, 2, 3 e 6 para efetuar a divisão. O número 2 e o número 6 são divisíveis por 2. Vamos continuar a divisão por 2. Conservamos novamente o número 2 ao lado do traço. O 3 não é divisível por 2, nós conservamos o 3. 2 dividido por 2 é igual a 1. Terminamos as divisões relacionadas ao número 4 inicial. 3 não é divisível por 2, repetimos o 3. Repetimos também o 1. 6 dividido por 2 igual a 3. Temos agora apenas o número 3 para a gente dividir. O 3 ele é divisível por 3. Vamos escrever o 3 do lado do traço e efetuar as divisões. 3 dividido por 3 igual a 1. Abaixamos o 1. 3 dividido por 3 igual a 1. Abaixamos esse 1. 3 dividido por 3 igual a 1. Pronto, terminamos todas as divisões, porque chegamos a 1. Para determinar o MMC, vamos multiplicar esses números primos que nós encontramos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O mesmo número que a gente tinha calculado mentalmente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir os mesmos sinais que estão em cima e para cada termo nós vamos fazer um traço, ficando assim: positivo, um traço para essa primeira fração, o sinal negativo, um traço para esta fração, sinal negativo novamente, um traço para esta fração, sinal positivo, um traço para esse termo, sinal negativo, um traço para esta fração, sinal positivo, um traço para essa fração e igual. Embaixo de cada traço, nós vamos colocar o MMC que nós encontramos. 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vamos agora determinar os numeradores. Nós vamos efetuar duas operações. Nós vamos dividir denominador com denominador e o resultado nós multiplicamos com o numerador. 12 dividido por 3 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. Próximo.
12 dividido por 4 igual a 3. E 3 vezes 3 igual a 9. 12 dividido por 6 igual a 2. E 2 vezes 1 igual a 2. 12 dividido por 1 igual a 12. E 12 vezes 1 igual a 12. 12 dividido por 2 igual a 6. E 6 vezes 1 igual a 6. 12 dividido por 12 igual a 1. E 1 vezes 8 igual a 8. Observe que nós encontramos frações equivalentes e todas elas têm o mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, nós podemos agora efetuar o cálculo dos numeradores e depois conservar o mesmo denominador. Os numeradores são mais 8, menos 9, menos 2, mais 12, menos 6 e mais 8. Para facilitar o nosso cálculo, vamos calcular primeiro só os positivos, anotamos o resultado. Depois calculamos só os negativos, anotamos o resultado também. E depois efetuamos o cálculo com os dois resultados que nós encontramos. Vamos lá. Os positivos são mais 8, mais 12 e mais 8. Números positivos nós somamos e conservamos o mesmo sinal, porque eles representam o que nós temos. 8 mais 12 é igual a 20, e 20 mais 8 igual a 28. O resultado é mais 28. Deixa eu escrever aqui embaixo, como se fosse o nosso rascunho. Mais 28. Vamos calcular agora os números negativos. Menos 9, menos 2, menos 6, que representam o que nós estamos devendo. Vamos somar para saber o total da nossa dívida. 9 mais 2 igual a 11. 11 mais 6 igual a 17. Nós estamos devendo menos 17. Então, mais 28 é o resultado dos números positivos. Menos 17 é o resultado dos números negativos. Vamos calcular esses dois números agora. Mais 28 menos 17. Um número positivo e um número negativo, nós diminuímos. 28 menos 17 é igual a 11. Vamos escrever o 11. 11 é o resultado final. Qual o sinal do 11? Veja que o número positivo, 28, ele é suficiente para pagar a dívida de 17 e ainda sobra. Como sobra, o sinal é positivo. Vamos conservar agora o mesmo denominador. Vamos tentar simplificar a fração. Veja que o numerador não é divisível pelo denominador. E também não há um número pelo qual nós podemos dividir o 11 e o 12 ao mesmo tempo. Logo, esta fração não pode ser simplificada. É o resultado final. E assim nós resolvemos a nossa expressão numérica, correto? Dando continuidade, vamos agora calcular a adição algébrica de números racionais na forma decimal. Veja estes exemplos. Números decimais, como nós já sabemos, são aqueles números que apresentam vírgula, como menos 0,45 e menos 4,7. Dois números negativos, nós somamos e conservamos o mesmo sinal. A ideia é a mesma. Número negativo sempre representa dívida. Eu tenho uma dívida de 0,45 e outra dívida de 4,7. Vamos somar esses dois números para sabermos o total da nossa dívida. Para somar dois números decimais, nós temos que posicionar vírgula embaixo de vírgula, da seguinte forma: 0,45 mais... Se é vírgula embaixo de vírgula, o 4 deve ficar posicionado embaixo do zero. Vírgula embaixo de vírgula, o 7 fica posicionado embaixo do 4. E essa casa
para ser ocupada, nós podemos colocar o zero. 4,70 é a mesma coisa de ser 4,7. Vamos somar. 5, 4 mais 7 é igual a 11, deixamos 1 e levamos o outro 1. Abaixamos a vírgula, 1 mais 4 é igual a 5. 5,15 é o resultado. Nós vamos escrever. Conservamos o sinal negativo, porque estamos devendo, e escrevemos 5,15. Da mesma forma, nós vamos fazer nesta expressão. Para facilitar o cálculo, nós podemos calcular os positivos primeiro, anotamos o resultado, depois calculamos apenas os negativos, anotamos também o resultado, e por fim, calculamos os dois resultados que encontramos. Vamos calcular os positivos primeiro. Mais 4, mais 0,89, mais 5,64. Vamos armar a nossa continha. Números positivos, nós devemos somar e conservar o mesmo sinal. 4. Esse 4 é a mesma coisa de ser 4,0. Vamos escrever agora 0,89 embaixo do 4, de maneira que vírgula fica embaixo de vírgula. Dessa forma, o 0 vai ser posicionado embaixo do 4, vírgula embaixo de vírgula, 8 embaixo do 0 e o 9. Para ocupar esse espaço, nós podemos colocar um 0. Nós não estamos alterando o número. 4 é a mesma coisa de ser 4,00, não importa a quantidade de zeros que nós colocamos à direita da vírgula. O número não vai ser alterado. Vamos posicionar agora o número 5,64. 5 embaixo do 0, vírgula embaixo de vírgula, 6 embaixo do 8, 4 embaixo do 9. Vamos somar. 9 mais 4 é igual a 13, deixamos o 3 e levamos 1. 1 mais 8 igual a 9, 9 mais 6 igual a 15. Deixamos 5 e levamos 1. Abaixamos a vírgula. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10,53 é o resultado dos números positivos. Conservamos o mesmo sinal, mais 10,53. Vamos calcular agora os números negativos. Números negativos, nós somamos e conservamos também o mesmo sinal. 32,8, 5, lembrando que o 5 é a mesma coisa de ser 5,0. Desse modo, o 5 vai ser posicionado embaixo do 2 para que a vírgula fique embaixo de vírgula. E o 0 eu posso escrever ocupando a casa. 10,9. O 1 embaixo do 3, o 0 embaixo do 5, vírgula embaixo de vírgula e o 9 embaixo do 0. Vamos somar. Nós devemos somar os números negativos. 8 mais 9 é igual a 17. Deixamos o 7 e levamos 1. Abaixamos a vírgula. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 3 mais 1 é igual a 4. Então, o resultado dos números negativos é menos, porque temos que conservar o mesmo sinal negativo, porque estamos devendo, menos 48,7. Mais 10,53, que é o resultado dos positivos, mais 10,53, e menos 48,7, que é o resultado dos negativos. Temos agora que calcular esses dois números finais para obter o resultado final. Quando temos um número positivo e um número negativo, nós devemos diminuir. Vamos diminuir, então, 48,7 menos 10,53. Vamos fazer o cálculo aqui. 48
10,7 menos 10,53. 1 embaixo do 4, 0 embaixo do 8, vírgula embaixo de vírgula. Tanto na continha de mais como na continha de menos de números decimais, vírgula deve ser posicionada embaixo de vírgula. Continuando, 5 embaixo do 7 e o 3. Para ocupar esta casa, nós podemos colocar um 0. Nós não estamos alterando o número. Vamos subtrair. 0 menos 3, não podemos realizar essa subtração, porque o 0 é menor que o 3. Vamos, então, tomar emprestado, como nós já aprendemos. O 7 empresta 1 para o 0, tornando 10. 10 menos 3 igual a 7. Como 7 emprestou 1, ficaram 6. 6 menos 5 é igual a 1. Abaixamos a vírgula. 8 menos 0 igual a 8 e 4 menos 1 igual a 3. Encontramos 38,17. Vamos escrever o resultado. 38,17. Agora, esse resultado é positivo ou negativo? Vamos analisar. O número positivo que nós temos é mais 10,53. Ele não é suficiente para pagar a dívida de 48,7. Sendo assim, nós vamos ficar devendo ainda e o sinal deve ser negativo. Então, é assim que nós calculamos a adição algébrica de números racionais na forma decimal. Continuando a nossa aula e reforçando ainda essa ideia, vamos resolver esta questão. Sabendo que m é igual a menos 2,35 e n é igual a menos 8,9, calcule m menos n. Vamos calcular m menos n. Para resolver essa questão, nós vamos escrever no lugar de m e de n os seus respectivos valores. No lugar da letra M, nós vamos escrever menos 2,35. Menos 2,35 no lugar da letra M. Conservamos o sinal de menos e no lugar da letra N, nós vamos escrever menos 8,9. Para separar os sinais, nós colocamos parênteses. Menos 8,9. Veja que este primeiro menos é o da expressão e este outro menos é o do valor do n, menos 8,9. Por isso, nós colocamos parênteses para separar os sinais. Vamos eliminar esses parênteses para efetuar os cálculos. Conservamos menos 2,35. Para eliminar os parênteses, fazemos o jogo de sinal. Negativo com negativo, sinais iguais dá positivo. E conservamos 8,9. Vamos calcular agora menos 2,35 mais 8,9. Quando temos um número negativo e um número positivo, nós sabemos que precisamos diminuir. Vamos diminuir o 8,9 menos 2,35. Vamos fazer a continha. Posicionando vírgula embaixo de vírgula. 8,9 menos 2,35. 2 embaixo do 8, vírgula embaixo de vírgula, 3 embaixo do 9 e o 5. Para ocupar esta casa, nós podemos colocar um 0. Vamos subtrair. 0 menos 5 não pode. Tomamos 1 emprestado do 9, formando o número 10. 10 menos 5, 5. Como 9 emprestou 1, ficou 8 no lugar. 8 menos 3 igual a 5. Abaixamos a vírgula. 8 menos 2 igual a 6. Encontramos 6,55. Este resultado vai ser positivo. Por quê?
Porque o número positivo, 8,9, ele é suficiente para pagar a dívida, que é de 2,35. Paga a dívida e ainda sobra. Por isso que o sinal é positivo, correto? Vamos agora resolver algumas situações aplicando esses conhecimentos que nós adquirimos. Leia comigo. O gráfico abaixo mostra como Diogo distribui o seu terreno para plantio. Veja o gráfico. Distribuição do terreno de Diogo para plantio. Nós podemos ver um gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza. Ele está dividido em 4 partes. Cada parte está sendo indicada por uma cor. E cada cor representa um plantio de uma cultura diferente, como nós podemos ver na legenda abaixo. Vamos observar este gráfico e responder os seguintes questionamentos. Primeiro, qual tipo de cultura é plantada na maior parte do terreno de Diogo? Observando o gráfico, nós percebemos que a parte azul é a maior. E esta parte azul, pela legenda, representa milho. Então, milho é a cultura plantada na maior parte do terreno de Diogo. Vamos escrever: milho. Próximo questionamento. Que fração do terreno Diogo utiliza para o plantio de feijão? Observando a legenda, nós percebemos que a parte vermelha corresponde a feijão. No gráfico de setores, nós podemos ver que a fração que está indicada na parte vermelha é a fração 1/5. Vamos escrever 1/5. 1/5 representa a cultura de feijão plantada por Diogo. Próximo questionamento. Diogo utiliza 3/20 do terreno para o plantio de qual cultura? Vamos verificar. A fração 3/20 é a fração que está na parte verde. E observando a legenda, a parte verde está sendo representada por batata doce. Então, a resposta é batata doce. Próximo questionamento. Que fração do terreno Diogo utiliza para plantar feijão, mandioca e batata doce? Nós temos que somar as frações correspondentes a feijão, mandioca e batata doce. Pela legenda, nós podemos observar que o feijão está sendo representado na parte vermelha. E na parte vermelha, a fração indicada é 1/5. Vamos escrever 1/5. Mais mandioca. Pela legenda, mandioca está sendo representada na parte amarela. E na parte amarela nós temos a fração 1/8. Mais batata doce. Batata doce está sendo representada na parte verde. Na parte verde nós temos a fração 3/20. Vamos escrever. Vamos efetuar o cálculo para sabermos a fração do terreno correspondente ao plantio de feijão, mandioca e batata doce. Nós aprendemos que para adicionar frações com denominadores diferentes, nós precisamos determinar o MMC. Qual é o MMC de 5, 8 e 20? Ou seja, qual é o menor número divisível por 5, por 8 e por 20? Este número é 40. 40 é divisível por 5, 40 é divisível por 8 e 40 é divisível por 20. Nós podemos encontrar esse 40 fazendo o processo do MMC. Vamos lá. Vamos fazer aqui do lado. 5, 8, 20. Vamos passar o traço e efetuar as divisões. O 8 e o 20 são divisíveis por 2. Vamos efetuar a divisão por 2. O 5 não é divisível, conservamos o 5. 8 dividido por 2 igual a 4. 20 dividido por 2 igual a 10.
O 4 e o 10 são divisíveis por 2. Vamos continuar a divisão por 2. Conservamos o 5, que não é divisível por 2. 4 dividido por 2 igual a 2. E 10 dividido por 2 igual a 5. Temos agora o 5, o 2 e o 5. O 2 é divisível por 2. Vamos continuar a divisão por 2. Escrevemos novamente o 2. O 5 nós repetimos, porque não é divisível por 2. 2 dividido por 2 é 1. Terminamos as divisões relacionadas ao número 8. E o 5 não é divisível, conservamos o 5. Temos agora o 5. O 5 é divisível por ele mesmo, por 5. Escrevemos o 5. 5 dividido por 5, 1. Abaixamos o 1. E 5 dividido por 5, 1. Terminamos. Vamos agora multiplicar os números primos que nós encontramos para determinar o MMC, que nós já sabemos que é 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5 igual a 40. Determinado o MMC, nós vamos dar continuidade ao cálculo. Nós vamos escrever para cada fração um traço e repetir os mesmos sinais que estão em cima. Um traço para essa fração, o sinal de mais, um traço para esta outra fração, o sinal de mais, e um traço para esta terceira fração, igual. Embaixo de cada traço, nós vamos colocar o MMC que nós encontramos, 40. 40, 40, 40. Para determinar os numeradores, nós precisamos dividir denominador por denominador e o resultado multiplicar com o numerador. 40 dividido por 5 é igual a 8. E 8 vezes 1 igual a 8. Conservamos o 8. 40 dividido por 8 igual a 5. 5 vezes 1 igual a 5. 40 dividido por 20, 2. 2 vezes 3, 6. Como os denominadores são iguais agora, nós podemos efetuar o cálculo dos numeradores. Vamos lá. Números positivos, nós somamos e repetimos o sinal. 8 mais 5 igual a 13. 13 mais 6 igual a 19. O resultado é mais 19 e conservamos o mesmo denominador, 40. Esta fração, mais 19/40, não pode ser simplificada. O numerador não é divisível pelo denominador e também não há um número pelo qual nós podemos dividir o 19 e o 40 ao mesmo tempo. Sendo assim, a fração mais 19/40 representa a parte do terreno que Diu utiliza para plantar feijão, mandioca e batata doce, correto? Próximo questionamento. Veja, que fração do terreno representa a diferença entre a parte reservada para milho e a parte reservada para as outras culturas? Sempre que em um problema pedir a diferença entre dois termos, nós temos que subtrair estes dois termos. É o que nós vamos fazer agora. A fração reservada para milho menos a fração reservada para as outras culturas. A fração reservada para milho, de acordo com a legenda, milho está na parte azul. A fração indicada na parte azul é 21/40. 21/40 representa milho. Vamos escrever 21/40 menos a fração agora que representa as outras culturas. A fração que representa as outras culturas, nós já calculamos no exemplo anterior. Nós somamos a fração do feijão, da mandioca e da batata doce e encontramos mais 19/40. Vamos diminuir. Vamos escrever 19/40. O sinal de mais nós podemos ocultar. O sinal de mais ele pode ser ocultado. Quando não aparece sinal, nós já sabemos que é positivo. Vamos ocultar o sinal de mais para facilitar o cálculo.
Temos 21/40 menos 19/40. 19/40, como eu já falei, é a fração que representa as outras culturas. Vamos diminuir para a gente determinar a diferença. Observe que os denominadores dessas frações já são iguais. Sendo assim, não há necessidade de determinar o MMC, de fazer aquele processo. Nós simplesmente efetuamos o cálculo dos numeradores e conservamos o mesmo denominador. Vamos lá. Mais 21 é positivo, menos 19. Um número positivo e um número negativo nós diminuímos. 21 menos 19 é igual a 2. O sinal vai ser positivo, porque o número positivo paga o que está devendo e ainda sobra. Conservamos o mesmo denominador, 40. Vamos simplificar esta fração. Vamos dividir o 2 e o 40 por 2. 2 dividido por 2 e 40 dividido por 2. Conservamos o sinal de mais, ou podemos deixar de escrever o sinal de mais. Nós já sabemos que quando não aparece sinal é positivo. 2 dividido por 2 igual a 1. E 40 dividido por 2 igual a 20. Então, mais 1/20 representa a diferença da fração que representa a cultura do milho e a fração que representa as outras culturas. Para terminar a nossa aula, vamos resolver esta situação problema. Leia comigo. Fabrício comprou um smartphone no valor de R$ 1.650,99. Na primeira parcela, Fabrício pagou R$ 350,75. E na segunda parcela, Fabrício pagou R$ 420,35. A pergunta: quanto falta para Fabrício terminar de pagar o smartphone? Para resolver essa situação problema, nós devemos somar as duas parcelas pagas por Fabrício, para saber o total já pago por ele. E depois subtrair este resultado do valor do smartphone, R$ 1.650,99, para saber quanto falta para Fabrício terminar de pagar o smartphone. Então vamos lá. Vamos somar as duas parcelas já pagas por Fabrício, posicionando vírgula embaixo de vírgula. A primeira parcela, R$ 350,75. A segunda parcela, R$ 420,35, posicionando vírgula embaixo de vírgula. 4 embaixo do 3, 2 embaixo do 5, 0 embaixo do 0, vírgula embaixo de vírgula, 3 embaixo do 7, 5 embaixo do 5. Vamos adicionar. 5 mais 5 igual a 10, deixamos o 0, levamos 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11, deixamos 1 e levamos o outro 1. Abaixamos a vírgula, descemos o 1. 5 mais 2 igual a 7. 3 mais 4 igual a 7. Então, Fabrício já pagou R$ 771,10, correspondente às duas parcelas. Vamos agora subtrair este valor do valor do smartphone. Escrevemos R$ 1.650,99 menos. Vamos escrever agora o valor das duas parcelas já pagas por Fabrício, posicionando vírgula embaixo de vírgula. Dessa forma, o 7 fica embaixo do 6, o outro 7 embaixo do 5, o 1 embaixo do 0, vírgula embaixo de vírgula, 1 embaixo do 9 e 0 embaixo do 9. Vamos subtrair. 9 menos 0, 9. 9 menos 1,
8, abaixamos a vírgula. 0 menos 1 não é possível. Vamos tomar 1 emprestado do 5, formando o número 10. 10 menos 1 é igual a 9. Como o 5 emprestou 1 no lugar do 5, ficou 4. 4 menos 7 não pode. Então, o 6 empresta 1 para o 4, formando o número 14. 14 menos 7 igual a 7. Como 6 emprestou 1, no lugar do 6 fica 5. 5 menos 7 não pode. Então, vou tomar este 1 formando 15. 15 menos 7 igual a 8. Sendo assim, falta para Fabrício terminar de pagar o smartphone R$ 879,89. Correto, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Reveja a aula se necessário. Aguardo vocês na próxima oportunidade. Até mais!